Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana e nesses tempos de isolamento social em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. No programa de hoje conversaremos com Dão Real, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, sobre a reforma tributária federal, propostas pelo governo, mas também propostas alternativas nesse assunto. Na segunda parte do programa conversaremos com o jornalista, professor sociólogo Juremir Machado da Silva, que vai estar traçando aí suas ideias sobre cenário político e também reforma tributária, tanto federal quanto estadual. Não perca duas excelentes entrevistas, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais. É muito importante para nós que você se inscreva no nosso canal e também clique no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado e até logo. Vou trazer aqui já para nossa tela, para nossa sala de transmissão, o jornalista Luiz Augusto Kern. Olá, Lac, bem-vindo, tudo bem? Olá, Everton, boa tarde, ouvintes. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, Lac, hoje finalmente vamos conseguir falar, conversar com um entrevistado aí que faz tempo que a gente queria trazer aqui para o programa, desde a época do estúdio, lá no centro, antes da pandemia. Agora, estamos aí, Está aqui conosco o grande Juremir. Já está na tela aqui conosco. Bem-vindo, professor Juremir Machado, tudo bem? Tudo bem, Edson, tudo bem? Lac, muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês e parabéns mesmo aí pelo programa. Muito obrigado. Juremir, é um prazer nosso estar aqui contigo. Tu é uma referência profissional para os colegas, para os jornalistas. Convivemos juntos, trabalhamos juntos na mesma emissora, na mesma rede, e é um prazer estar aqui contigo. E tu é uma das pessoas que melhor analisa o quadro brasileiro pós-impeachment da presidente Dilma, E eu gostaria de uma avaliação tua nesse momento de crise no país, de alto desemprego, de pandemia crescente, embora a grande mídia queira dizer que não existe, que ela está terminando. Gostaria de abrir a nossa conversa com uma avaliação tua desse cenário brasileiro de crise. Perfeitamente, vou fazer uma pequena observação antes, ouvindo a abertura do programa sobre o quadro que vai ter com a psicóloga a respeito da felicidade. Eu publiquei esse livro, Ser Feliz é Tudo que se Quer. Então, já fica a dica aí para os ouvintes de vocês. Beleza. Ótimo. O que pensam os grandes filósofos sobre a felicidade? É possível ser feliz? Como? No Brasil, atualmente, está difícil, porque o governo do Jair Bolsonaro é um governo que não parece interessado no bem-estar das pessoas. Ele busca sempre confronto, ele tem adotado medidas que podem agradar o seu eleitorado, mas que, de maneira geral, são problemáticas. Ainda ontem, no seu pronunciamento de 7 de setembro, ele continuou a falar das suas fantasias. O comunismo fez, como sempre, o seu elogio da ditadura militar. E, ao longo desse período de pandemia, ele adotou um discurso negacionista que se contrapõe constantemente à ciência e que expõe pessoas. Ele apareceu ontem naquele carro, naquele Rolls-Royce, com crianças completamente desprotegidas. Então, o que esperar de um governo que nega a ciência, que zomba de uma doença grave que mata muito e que parece só preocupado com a eleição de 2022. Está focado nisso, completamente focado. E ele sabe que quanto mais radicaliza, mais cativa o seu eleitorado. Não amplia, mas mantém aquele curral. Então, é uma situação, eu diria, deprimente. Talvez
a mais deprimente do Brasil, depois da redemocratização. Professor Juremir, uma das coisas que eu estava conversando com o LAC agora também era em relação aos números da pandemia, né? Alguns políticos, o Bolsonaro entre eles, tem uma tendência a usar os números de pessoas recuperadas como propaganda, acima dos números que a gente lê aqui, que são os números de óbitos, os números de casos, e certamente os números de recuperados, eles tentam colocar como uma questão de propaganda política, até não lhe parece isso? Eu queria que o senhor comentasse sobre esse uso dos números de casos recuperados, principalmente pelo Bolsonaro. É uma situação bizarra. Eu sou um dos recuperados. Eu tive a Covid. Eu fico feliz em estar recuperado e que a maioria se recupere. O bom é que as pessoas vivam. Mas a gente sabe que quando um avião cai, é preciso noticiar o número de mortos e não o número de pessoas que não viajaram e se salvaram. Claro, é importante também tematizar a recuperação, dizer que a maioria se recupera, mas ainda assim o número de mortes poderia ser menor se políticas adequadas tivessem sido adotadas. Por exemplo, quanto mais a gente se protege, menos risco se corre. E um governante, a meu ver, precisa dizer isso para a população todos os dias. É esquisito que um governante dê maus exemplos. Ande sem máscara, aperte a mão das pessoas, participe de aglomeração, receite um remédio que a comunidade científica, em sua maioria, rejeita por não ver benefícios. Parece que haveria um complô contra a cloroquina. Mas a troco de quê? Se a cloroquina funcionasse, barata como é, todo mundo, a OMS diria, usem cloroquina, está resolvido. Claro. Então, por que o mundo inteiro, cientistas americanos, franceses, se organizariam num complô contra um remédio que salva? Não faz nenhum sentido, não é racional. Então, o mundo inteiro quer que a doença avance e que o remédio disponível e barato não seja usado. Por quê? Para prejudicar o Trump e o Bolsonaro? Os iluminados que perceberam que a cloroquina salva? É um raciocínio bizarro. Não tem explicação. Se não fosse trágico, a gente riria. E nessa mesma linha, Lac, o Flávio Bolsonaro ele postou nesse final de semana no Instagram dele que ele se curou, né, da Covid-19 com a cloroquina, né, a cloroquina mais a azitromicina. Ele diz isso e diz, comigo são quase 3,3 milhões de pessoas recuperadas. Numa leitura um pouco desatenta, e a gente sabe que existe muito isso nas nossas redes sociais, principalmente, dá a entender, pelo menos de leve, que o uso do remédio, porque ele tira a foto mostrando o remédio, assim, em primeiro plano, que o uso do remédio foi o que salvou ele, e talvez os 3,3 milhões fazem uma emenda essas questões. Sim, o Baudrillard, eu acho, vamos ver se eu cito correto, professor, ele foi seu amigo e tu foi ser aluno dele, né? Eu fui amigo dele, fiz muitas entrevistas com ele e eu o trouxe a Porto Alegre algumas vezes. Sim. Quando eu fui para Paris, ele já não lecionava mais, mas eu tive uma convivência muito intensa com ele. Bastante, né? Ele cita o simulacro, né? A simulação como uma arte de iludir grandes populações, que eu acho que é o que acontece lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com essas teorias que eles inventam para conquistar as cabeças. Seria isso? Não, a citação está perfeita. Eu acho que o Bolsonaro e o Trump lidam com a simulação. Ainda resta saber por que as pessoas acreditam. Eu tomei cloroquina. Foi lá, eu adoeci em março. Em março ainda havia uma certa expectativa em relação à cloroquina no meio científico. Ainda não estava comprovado que ela não fazia efeito. Sim. Eu tomei cloroquina, tomei a azitromicina,
E acho que o médico fez muito bem em me receitar aquilo, porque naquele momento ainda havia expectativas reais. Mas foi a cloroquina que me salvou? Não sei. Não há nenhuma comprovação disso. Possivelmente tenha sido o meu organismo que teve a felicidade de reagir e me salvar. Sim. Então, a questão é que não se tem comprovação. Se tivesse comprovação, que maravilha! Imagina, podemos sair todos de casa, estamos todos protegidos, a cloroquina nos salva. E aí ficamos todos batendo cabeça e não querendo. Não tem absolutamente lógica. Eu imagino que seja um truque usado para convencer as pessoas que há segurança, que elas voltem ao trabalho, que elas ganhem as ruas, e que elas vivam e morram se for o caso. Sim, é uma simulação de segurança que poderia levar a uma acusação de exposição das pessoas a risco de morte. Que tu jogas as pessoas para a rua com a ilusão de que tem cloroquina que salva, e depois isso não salva. Quem é que responde por isso? Eu li um cartaz aí na internet, o sujeito dizendo não precisamos da vacina, temos a cloroquina. Então, como é que explica que um presidente da República quer recusar a vacina, ou dizer, as pessoas não são obrigadas a tomar vacina, e quer nos indicar a cloroquina? O sujeito, o que passa é a sensação de que ele é desvairado. Sim. Juremir, tu que olha a vida de uma perspectiva histórica, porque tu és um professor universitário, um estudioso e autor de livros, tu sabe que, passado alguns anos, como aconteceu lá com o nazismo e outros tantos movimentos históricos, há uma revisão de todas essas coisas e as pessoas envolvidas nesses truques, como tu citaste agora, acabam pagando judicialmente muito caro. O que tu achas? Tu achas que isso é o que o futuro reserva para esses bolsonaristas deslocados da realidade? Eu acho que o Bolsonaro devia responder desde agora. Se o Rodrigo Maia não sentasse em cima de todos os pedidos de impeachment, ele poderia responder desde agora, porque, à luz da Constituição, há razões suficientes para um procedimento de impeachment. Agora, o Rodrigo Maia não faz nada porque considera que isso agravaria a crise política brasileira e também porque ele tem um poder excessivo, mas, bom, está na regra do jogo, talvez fosse necessário mudar. O presidente da Câmara, sozinho, pode dizer se toca para frente um procedimento de impeachment ou não. Então, ele diz que não, e os procedimentos, as demandas se acumulam. O futuro talvez possa estabelecer algum tipo de análise, julgamento, mas eu duvido um pouco, porque o Brasil tem sido um país que nega os desmandos do passado. Então, deixa passar. Nós temos essas coisas assim, a abolição da escravatura não se deu o trabalho de incluir os ex-escravos na sociedade, a independência foi uma solução um tanto bizarra que que estabeleceu um imperador português, continuamos com um laço, de certa maneira, com a metrópole. O Brasil é tudo assim, tanto que, na verdade, nós temos os militares de volta no poder, só que pelo voto. Então, é um país... Ontem era 7 de setembro, e a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: tem alguma coisa no momento para comemorar, para se orgulhar e cantar o hino? Eu, sinceramente, não encontrei. Não tem, professor, não tem mesmo. Essa é a resposta, né? Professor, e no ponto de vista e no plano econômico, a crise já existia antes do Covid, né? Ontem um artigo do economista Mendonça de Barros, ele trazia esse aspecto que o Paulo Guedes tenta esconder, mas a crise já existia antes do Covid, a economia não havia decolado. E o desemprego crescente, nenhuma atitude do governo federal. E isso é possível de levar
alguma revolta da população lá à frente? O senhor avalia que isso é possível de acontecer? Ou agora, como apontastes aí, o cenário vai sendo levado. A crise social é possível de seguir assim? Eu acho que vai seguir. O Brasil não é um país de explosões sociais. Muito pouco. Razões haveria, mas o Bolsonaro viu inicialmente, na pandemia, o desastre do governo dele. Ele temeu perder tudo para a pandemia. Não queria conceder o auxílio emergencial. Sim. Depois, aceitou R$200. O Congresso Nacional remodelou, pensou em 500, aí o Bolsonaro, então é 600 para ele ficar de pai da criança. E aquilo que era para ser, que era um problema, virou para ele uma solução. Porque agora ele conquistou as pessoas que precisam muito disso, está conquistando o Nordeste como nunca antes, está fortalecido. Então, de repente, aquilo que era grave para ele virou um trampolim e ele se agigantou. Quando aconteceu o auge da denúncia de rachadinha do filho dele, Flávio Bolsonaro, com a prisão do Queiroz, ele sentiu também que precisava recuar um pouquinho, parar de falar tanta asneira todo dia. E aí, com isso, um pouquinho mais silencioso, a imagem dele também melhorou. Então, ele está surfando, incrivelmente, numa onda boa. Está num bom momento. O mercado continua encantado com ele. O mercado gosta dele. Espera que ele faça a reforma administrativa, que ele faça, quem sabe, uma reforma tributária que continue sendo boa para o mercado. Então, os conservadores e o mercado estão contentes com o Bolsonaro. Se a esquerda não conseguir articular, por exemplo, um bom candidato de preferência de centro-esquerda, Bolsonaro pode ganhar a eleição. E aí a tragédia vai se estender por mais 4 anos, porque é uma tragédia. Do ponto de vista da economia, claro, a economia estava ruim, mas vinha se vendendo a ideia de que não, que nós íamos ter um crescimento. O Paulo Guedes sempre promete crescimentos anuais enormes, que não acontecem. Bom, o Paulo Guedes agora está até um tanto desgastado e daqui a pouco poderá ser expelido, porque o Paulo Guedes continua querendo não gastar nada e o Bolsonaro já percebeu que para se reeleger precisa gastar bastante. Então, o que a gente viu foi que para se eleger, o Bolsonaro se tornou um liberal de ocasião, que ele nunca foi. Então, de repente, ele inventou o posto Ipiranga e prometeu ser liberal. Durante o governo, ele percebeu que esse liberalismo, que não era dele, não lhe garantiria a reeleição. Então, está torrando o Paulo Guedes, que, de resto, é um dos piores ministros da economia que o Brasil já teve. Um sujeito que não tem nenhum tipo de sensibilidade social, um sujeito que não conhece a realidade, um cara que vive numa outra época, com uma mentalidade que mesmo os liberais mais conscientes já não aceitam. Mas eu não quero nem saber. Paulo Guedes só pensa numa coisa, em como é que ele vai ferrar todo mundo e vai favorecer os banqueiros. Vou falar assim com uma linguagem bem quase vulgar. Mas o Paulo Guedes não tem noção de país, de projeto, de social. Ele só pensa em como vai fazer o bem para os seus. Tá certo. Bom, nós estamos transmitindo aqui o programa RS em Pauta, ao vivo, né, através do aplicativo da RS Rádio, através do site, do Facebook e do YouTube também. Se você estiver nos acompanhando através das redes sociais, lembre-se de se inscrever no sininho e deixa aí o seu like, né, o joinha, como o pessoal diz nas redes sociais, para valorizar aqui o nosso material, o nosso conteúdo, tá? Hoje estamos aqui entrevistando, então, o professor, jornalista Juremir Machado da Silva, escritor aí de vários livros de excelente qualidade, um deles, inclusive, como o pessoal está citando aqui, pelo visto, o pessoal já tem um livro, né? É o livro sobre a felicidade, que também é a pauta da Júlia Araújo, daqui a pouquinho mais no nosso programa, tá bom? Lembrando também, pessoal, antes da gente entrar na próxima pauta aqui, Juremir, vocês estavam falando e eu lembrei lá que tem um programa um filme aqui no Netflix falando sobre o diário da Anne Frank.
É muito bacana. Inclusive, os depoimentos são de pessoas que já estão com 80, 90 anos, ou seja, a preocupação deles com manter essa história viva, né, a história do Holocausto, porque as pessoas, alguns que ainda estão vivos já estão morrendo, talvez mais uma década no máximo, e não tenhamos mais testemunhas vivas. E eles lembram da importância de manter essas histórias acesas e vivas para que as gerações futuras não esqueçam. Talvez nós estejamos fazendo parte dessa história aqui no Brasil também, né? Talvez a gente tenha esquecido aqui dos anos de chumbo e tenhamos deixado voltar algo que se aproxima, mesmo democraticamente, mas se aproxima mais daquele período. Bom, antes da gente entrar, professor, na pauta da reforma tributária, que é uma das conversas que a gente quer ter aqui com o senhor, só falar que o pessoal está comentando e perguntando se esse é o novo programa do professor Juremir Machado na internet. Não, gente, não é o programa do Juremir, né? O espaço aqui da rádio está sempre aberto e vai estar à disposição. Quem sabe, né? Nunca se sabe o que pode acontecer no futuro, né? Mas não, este não é o programa, ele é o nosso convidado aqui no RS em Pauta. Enfim, seria muito bacana para nós, né? Se o professor quiser ter um espaço aqui na rádio. Laque. Tá certo. Professor, vamos entrar então nessa pauta da reforma tributária. Estamos encaminhando aqui no Brasil, está sendo encaminhada, né, a reforma tributária em nível federal e em nível estadual. Um dos principais pontos de discussão é a questão da regressividade. Pelo menos de um ponto de vista, se pensa na regressividade e a progressividade como uma das questões mais importantes, do ponto de vista social. Já do ponto de vista das empresas, eles falam muito na complexidade. Qual é a sua opinião? O senhor tem acompanhado também esse assunto sobre a reforma? É um momento propício, né? E precisa mudar alguma coisa ou não? Essa reforma deveria esperar para depois da pandemia ou algum outro momento? Eu cheguei a fazer muitas entrevistas com a Taline, na esfera pública, com deputados e até com o Bernard App, né, que é um dos mentores dessa reforma, aquele projeto do Baleia Rossi. E eu acho que a unificação de impostos parece interessante do ponto de vista de desburocratização e até de uma certa tendência internacional. Acho que simplificar pode ser uma boa ideia. Eu também não creio que seja isso o fundamental. Acho que o que conta realmente é qual é o modelo de tributação que se quer. E aí, o que eu noto, e sempre percebi isso, até nas entrevistas com auditores fiscais, pessoal do Sindifisco, é que o Brasil tem um modelo de tributação esquisito. A gente tributa mais consumo do que renda, do que patrimônio. Teria margem para tributar muito mais isso, em todos os sentidos. Quando vê, por exemplo, que os Estados Unidos, em termos de tributação de heranças, comparado com o que o Brasil cobra, é inacreditável a diferença. Aqui é um paraíso para aqueles que têm muito. Então, eu acho que tinha que ir para uma proposta capaz de inverter essa pirâmide, né? Parar de tributar tanto consumo e tributar na outra ponta. Tem um aspecto que sempre é citado, eu ouvi isso milhares de vezes, de deputados, de vereadores, de senadores, de especialistas. Por que o Brasil não cobra impostos de dividendos? É aquela história de que só nós e a Estônia, às vezes citam também a Eslováquia, porque só esses países não tributam dividendos. É uma coisa esquisita, porque eu sempre penso assim, quando um único país faz uma coisa, tem algum problema. Porque se toda a comunidade internacional segue numa outra linha, e um é o Joãozinho do Passo Certo, eu me lembro que uma vez Michel Temer queria fazer uma reforma eleitoral, criando o que era chamado de distritão. Ao invés de fazer uma reforma eleitoral com distritos recortados e tal, o Estado seria um distrito.
Era um sistema distrital muito particular, que não teria as vantagens do distrito pequeno, só teria defeitos. Mas ele achava aquilo uma maravilha e defendia. O único país no mundo que tinha um sistema igual era o Afeganistão. Aí, sem preconceito com o Afeganistão, mas se nenhum país, Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, ninguém adota, só o Afeganistão estava certo. E na reforma tributária também. Só o Brasil e a Estônia. Por que os outros não adotam? O que será que eles viram de errado nisso? Então, eu acho que reforma tributária passa por mexer no essencial. Bom, isso é do ponto de vista nacional. Tem a reforma tributária aqui do Estado. Pelo que eu compreendi, nos muitos debates que a gente organizou com deputados estaduais, tem gato por lebre. Tem aumento de impostos dissimulado de alteração da matriz. Então, também aí é complicado, porque, por exemplo, a história de mexer na cesta básica, vai tributar produtos da cesta básica, e aí inventa um sistema de recompensa para os mais vulneráveis. O sujeito vai lá, vai apresentar nota, vai se cadastrar num site para receber uma parte de volta. Será que funciona? Será que essas pessoas terão disposição, condições técnicas, paciência, tempo para fazer isso? Eu acho, assim, muito artificial para funcionar. Mas o que eu posso dizer assim como convicção de cidadão? Eu acho que tem que fazer reforma tributária, como tem que fazer reforma administrativa. Mas tem que fazer para melhorar, não para disfarçar ou para melhorar o caixa do governo. Aqui no Estado, parece... A impressão que eu fico é a seguinte: como o governo vai perder aquele aumento temporário das alíquotas do ICMS, ele quer uma compensação. Me parece o famoso bode na sala. Como não querem dar compensação, o governo vai acabar dizendo, tá bom. Então, prorroga o aumento das alíquotas do ICMS. E estamos conversando. É isso que o governo quer. Vamos entrando, então, na nossa pauta de hoje, aqui já trazendo o Dão Real aqui para nosso programa, para nossa live. Bem-vindo, Dão, tudo bem? Boa tarde, Everton. Boa tarde, Lac, tudo bem? Uma satisfação poder estar aqui de novo, né, discutindo esse tema tão importante para as nossas vidas e as vidas de todo mundo. Tá certo, Dão. Então, que ele é diretor do Instituto Justiça Fiscal e é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Dão, é o momento para a gente debater uma reforma tributária? Excelente pergunta essa, Everton. Realmente a gente precisa sempre analisar quando aparecem projetos, principalmente projetos estruturais, projetos que mudam realidades estruturais do país. A gente precisa sempre se perguntar se o momento é adequado, né? Os projetos que estão sendo apresentados resolvem os problemas efetivamente? Eu diria o seguinte, que é o principal problema que temos hoje a enfrentar no país, né? Vivemos uma crise sem precedentes na nossa história, uma crise sanitária sem precedentes, uma crise econômica que talvez só encontre precedente na história na crise de 29 e no período do pós-guerra. Então, realmente é uma situação dramática que vamos enfrentar e que temos que enfrentar no curto prazo, curtíssimo prazo, questão de 1, 2 anos à frente, né? Talvez no máximo 4 anos, temos que enfrentar esse problema, que é um problema emergencial e urgente. E aí a pergunta que se faz é, as propostas que estão sendo apresentadas apresentam soluções a isto ou não? Nenhuma das propostas que estão tramitando no Congresso hoje apresentam solução para este problema. Qual é que é o contexto deste problema, desse gravíssimo problema que temos? Uma demanda extremamente alta de gastos públicos, né, de políticas públicas,
seja para salvar vidas na área da saúde, na área da assistência, seja para garantir renda para as famílias poderem se proteger contra a pandemia, e principalmente, também com bastante força, seja para manter a economia minimamente funcionando. Manter as condições para que na saída da crise a economia volte a andar, volte a rodar. E para isso, isso acontece, esse aumento de demanda de políticas públicas, de gastos sociais, acontece exatamente no momento de maior queda de arrecadação. É quando a atividade econômica está caindo, se estima, o FMI tem uma previsão, a OCDE também tem essa mesma previsão, de que a economia dos países em desenvolvimento, e o Brasil está entre eles, deve cair em torno de 10 pontos ao ano, 10 a 12%. Isso realmente é uma queda da atividade econômica violentíssima, drástica, e que vai atingir todos os setores, gerando desemprego, gerando falta de renda, gerando falta de tributos. Quer dizer, há um processo todo de degradação das receitas fiscais dos estados, que vem junto com um processo de aumento de demanda de políticas públicas. Esse é o quadro que só tem uma solução, que é a solução de eu preciso encontrar meios agora para aliviar a vida dos mais pobres, para garantir renda aos mais pobres, para reduzir tributos das pequenas empresas, das empresas que realmente sofrem neste momento, as empresas que não têm condições de segurar a onda, né? Segurar a crise por 6, 7 meses, empresas que se parar de funcionar um mês, praticamente quebram. Então tem que garantir que essas empresas, de alguma forma, se mantenham vivas, assim como tem que garantir que a maior parte da população se mantenha viva. E tem que garantir aumento de receitas. Então, neste momento, mais do que nunca, é preciso tributar os super ricos. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a solução, então? Qual é a proposta? Não? Esse contexto que a gente vive é um contexto de aprofundamento da desigualdade e aprofundamento e radicalização da desigualdade. A desigualdade hoje ela mata. A desigualdade, até pouco tempo atrás, produzia fome, produzia carências, mas hoje a desigualdade significa que as pessoas estão na fila da morte, ou seja, ela mata. A desigualdade, nesse momento, mata. E, ao mesmo tempo, há uma profunda concentração de renda e riqueza no país. Vejam que um relatório recente da Oxfam, ela revelou que 42 bilionários brasileiros tiveram um crescimento de riqueza nos últimos 5 meses na ordem de 177 bilhões de reais. Ou seja, 42 pessoas, somente 42 pessoas, aumentaram seu patrimônio em 177 bilhões nos 5 meses de pandemia. Quando praticamente toda a economia do país está sofrendo, quando as pessoas estão perdendo renda, as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo a vida, né? Estão tendo que sair para conseguir alguma forma de sobreviver, porque não tem trabalho, a maior parte dessas pessoas trabalham em atividades informais. Quer dizer, neste momento, não é coerente, não é razoável imaginar que algum setor do país acumule ou aumente riquezas na ordem de 170 bilhões. O que significa 170 bilhões? Para ter uma ideia, todo o orçamento da saúde, que é a área hoje que está em foco, né? Nós botamos foco na saúde pública. Toda a saúde pública teve um orçamento de 2020 de 162 bilhões. 42 pessoas conseguiram acumular em 5 meses 177 bilhões. Esta realidade nos impõe o seguinte desafio. E por isso que eu acho que não são oportunas as reformas tributárias estruturais de longo prazo, as reformas que possam, de alguma forma, agravar a crise. Para a gente amenizar a crise, nós temos que desonerar a base e onerar o topo. Ou seja, essas pessoas que conseguem acumular, que conseguem ter tanta riqueza em épocas de crise, essas pessoas precisam ser chamadas a contribuir com a sociedade neste momento.
O que o Instituto Justiça Fiscal tem proposto, juntamente com várias outras entidades, a Oxfam, o DIEESE, a FENAFISCO, a ANFIP, Auditores Fiscais pela Democracia, diversas delegacias sindicais do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Então, nós somos parceiros numa iniciativa que é a iniciativa da campanha Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País, como um conjunto de medidas emergenciais. Emergenciais porque elas não visam modificar, fazer uma grande reforma tributária agora. A reforma tributária precisa ser feita em algum momento, mas não é um momento para fazê-la. Agora é momento para resolver o curto prazo. E resolver o curto prazo é um conjunto de medidas, poucas medidas, que consiga retirar, onerar, tributar um conjunto muito pequeno de agentes sociais. Essa proposta do tributário super ricos vai atingir apenas 0,3% da população. 0,3% é menos de 1% da população que vai pagar mais tributo. E são os 0,3% que são aí nesse grupo que acumulou e que tem acumulado tanto nesses últimos anos. Então, é hora de tributá-los, é hora de instituir o imposto sobre grandes fortunas, de acabar com a isenção sobre lucros e dividendos, de aumentar as alíquotas máximas do imposto de renda e tributar o lucro do setor financeiro. Com essas medidas, poucas medidas, a gente consegue um acréscimo de arrecadação próximo a 300 bilhões. Ou seja, a gente resolveria em grande parte, ou poderia resolver todo o problema da renda básica neste período. Eu poderia financiar uma renda básica para milhões de pessoas, tributando uma quantidade muito pequena de pessoas. E aí eu consigo, de alguma forma, manter, né, as pequenas e microempresas funcionando, renda na mão das pessoas, que é isso que falta, para as pessoas poderem proteger a vida, né? E sair desta crise com um mínimo de condições de retomada da economia. Qualquer outra medida que transfira para a base da pirâmide social alguma carga tributária maior do que ela já paga, aprofunda a crise. Vai aprofundar a crise. Ou vai praticamente impedir a retomada do processo econômico daqui a pouco, logo ali na frente, daqui a 3, 4 anos. Sim, Adão, uma das maiores dificuldades das propostas progressistas, das propostas que querem ajudar a população e distribuir a renda entre os menos favorecidos, é convencer os parlamentares, que são as pessoas que votam e decidem, da urgência dessas propostas. O que tem sido feito nesse sentido? O Instituto Justiça Fiscal e outros grupos da Receita Federal, da FENAFISCO, têm conversado com parlamentares. Como é que está esse diálogo? Porque as duas propostas caminham autonomamente lá, é a PEC 45 e a 110, né? Isso. E mais a proposta do governo federal. Que na verdade não é uma proposta, né? Um pedacinho, né? A unificação do PIS e do COFINS somente, né? Como é que está o diálogo com o Congresso? Veja, existe dois caminhos necessários a serem trilhados para uma proposta com esta natureza. Ou seja, por mais que seja uma proposta viável do ponto de vista técnico, por exemplo, a gente vai tributar muito pouca gente cujos tributos vão fazer muito pouco efeito, ou seja, é uma renda que praticamente não é utilizada no consumo, é a renda que sobra, né? Nós vamos tributar, na verdade, pessoas que vão sofrer muito pouco com a tributação. Então, é um conjunto muito pequeno de gente que realmente não teria falta desse recurso para... Então, esse é um aspecto. Agora, é uma proposta de profunda dificuldade política. Profunda dificuldade política. E por ser uma proposta de profunda dificuldade política, porque esses setores mais ricos da sociedade, eles têm um poder político muito grande. Por ter essa característica, a gente não consegue fazer essa proposta evoluir no Congresso Nacional sem base social, sem mobilização social, sem participação de movimentos populares, de centrais sindicais, enfim. Todo este processo tem que ser construído como suporte para fazer avançar esse tipo de proposta. Bom, o que está sendo feito? Várias entidades, e aí eu queria fazer um reconhecimento público, aqui é o papel da FENAFISCO,
tem se dedicado à questão das articulações políticas, no sentido de construir base política no Congresso Nacional em torno desta nova forma de encarar os problemas. Ou seja, nenhuma das propostas de reformas tributárias que estão sendo conduzidas de forma até hegemônicas dentro do Congresso respondem a este problema emergencial. A única proposta capaz de responder a isto é a proposta que foi apresentada, foi lançada no dia 6 de agosto pelas entidades, que é tributar os super ricos para reconstruir o país. Essa proposta, sim, resolve este problema. As bancadas de oposição já se sensibilizaram para isso. Houve várias reuniões com o setor técnico das bancadas e já estão adequando as suas propostas de emendas constitucionais aos documentos que foram produzidos nesta campanha do tributar os super ricos. Então, já existe um certo acúmulo de discussão política nas bancadas de oposição. Falta avançar para as bancadas de centro e as bancadas, né, governamentais. Mas aí o que a gente avalia do ponto de vista estratégico é que este avanço não se dá pelo convencimento, ele se dá pela pressão popular. Então, há que se fazer campanhas, há que se engajar uma quantidade maior de agentes sociais para que esta campanha efetivamente entre para dentro do Congresso como uma campanha de interesse da sociedade, mais do que uma campanha de interesse de grupos de parlamentares. Né? Então, ainda que as bancadas de oposição já estejam sensibilizadas para esse projeto, e vejam que os documentos que foram produzidos nessa campanha e que foram lançados, eles estão praticamente completos, eles estão, inclusive, com textos legais apresentados e exposição de motivos. O conjunto de medidas que estão sendo apresentadas na campanha são medidas de fácil implementação, porque elas não, exceto duas propostas, nenhuma outra exige modificação constitucional. Não se mexe em PEC, não se mexe em emenda constitucional, se mexe em projetos de leis e leis complementares. Com esses dois instrumentos é possível conseguir aumentar a tributação do setor mais rico da sociedade, e eu repito, muito pouca gente, e, ao mesmo tempo, resolver o problema da retomada do crescimento econômico, que desonera a base da pirâmide social. Desonera de duas formas. Desonera porque o imposto de renda ele passa a ser desonerado até faixas de 20 salários mínimos, por exemplo, 30 salários mínimos, vão pagar menos imposto de renda, e só vão pagar acima de 30, 40 salários mínimos, e o simples também passa a ser desonerado. A gente baixa, na nossa proposta, baixar alíquotas tributárias do Simples Nacional. Ou seja, é mais de quase 90% da população é beneficiada com o projeto. Desde que aquele pequeno percentual de pessoas paguem mais. Esse pequeno percentual de pessoas não pagarão mais por livre e espontânea vontade, sabemos disso, que a disputa tributária é sempre uma disputa de hegemonia, ou seja, vamos disputar hegemonias as narrativas, né? Vamos disputar... e é esse o processo, né? Não tem como construir pacto social quando alguém perde. Né? Pacto social só consegue construir quando todo mundo ganha. Nesse caso, tem um setor que acha que vai perder e, portanto, não será convencido. Eu digo acha que vai perder porque hoje, na situação que estamos, tributar os super ricos é bom até para eles. Esse é um dado importante de convencimento. Tributar os super ricos é uma medida que salva até mesmo os super ricos hoje no país. Então, é nessa linha que eu ia encaminhar contigo. Nós ainda estamos no reflexo de uma disputa, né, de uma disputa ideológica, mas que num determinado momento pode parecer que o público, tanto do governo anterior, do governo do PT, quanto agora do governo Bolsonaro, são pessoas que querem o melhor para o povo. Esse é um termo muito utilizado na boca das pessoas, né? O povo precisa se empoderar. Como é que esse povo entende uma proposta dessas que seria bom para o próprio povo? Como fazer com que esse grupo, tanto o grupo que antes era um grupo mais ligado à esquerda, mais ligado aos governos petistas, quanto esse povo de evangélicos, né, de pessoas da base da sociedade, pessoas humildes que seriam beneficiados por essa proposta, como fazer todos eles se engajarem numa campanha como essa?
Esse é o nosso desafio, né? E eu acho que aqui o que estamos fazendo aqui também faz parte dessa estratégia, né? E aí já antecipo, né, o nosso agradecimento ao espaço aberto pela rádio RS Rádio, né? E nesse sentido, para a gente poder divulgar essas ideias. Eu acho o seguinte: tem duas medidas que são importantes do ponto de vista de convencimento. A primeira que a gente precisa trabalhar, e bastante, é na contranarrativa, é conseguir vencer ou superar as narrativas minimalistas do Estado, aquelas que acham que o Estado mínimo é melhor para todo mundo. É preciso vencer isso, e o momento é oportuno para isso, porque o momento ele nos coloca diante de uma realidade dramática em que a única salvação é o Estado. Então, imaginem a situação da pandemia se não tivéssemos mais o SUS, né? Então, isso aí se tornou muito sensível para as pessoas começam a perceber a importância do Estado. Os discursos de minimalização do Estado, eles perderam um pouquinho a sua capacidade de influência. Mas tem um outro aspecto, que é, mesmo que eu não reconheça a importância do Estado, assim, não reconheço do ponto de vista social, cidadão, tem um aspecto que ele é bem individualista mesmo, bem individualista. Se a gente colocar na ponta do lápis, e é isso que nós vamos começar a fazer já a partir dessa semana, com uma campanha Tributários Super Ricos, vai sair com uma campanha mais institucional, quando as pessoas começarem a colocar a sua vida particular no cotejo do resultado da reforma ou da proposta que estamos apresentando, elas vão ter que ter condições de perceber que elas vão melhorar. Por exemplo, nós estamos preparando agora uma calculadora, um simulador. A principal proposta desta nossa campanha Tributários Super Ricos, ela não é o imposto sobre grandes fortunas, por mais que o imposto sobre grandes fortunas seja emblemático, é o imposto de renda. A principal proposta é corrigir as distorções históricas do imposto de renda, voltar a tributar lucros e dividendos como se tributava antes de 95 e voltar a ter alíquotas superiores ou máximas de 45%, como já tínhamos em 88. Voltar a ter 7 alíquotas, como tínhamos em 88. Quer dizer, o que aconteceu no imposto de renda foi um processo de esvaziamento dele. Nós queremos desfazer esse processo de esvaziamento e voltar a fazer do imposto de renda um instrumento de políticas de redução das desigualdades. E, para isso, então, nós vamos corrigir parcialmente a tabela para desonerar uma quantidade muito grande de trabalhadores. Vejam que hoje, quem ganha 2 salários mínimos de renda está pagando imposto de renda. Em 95, era 8 salários mínimos o limite de isenção. Eram 8. Nós não vamos corrigir para 8, porque é impossível agora a gente conseguir corrigir para 8. Mas vamos sair de 2 para 3 salários mínimos o limite de isenção. Sabe quantas pessoas são beneficiadas com isso? 11 milhões de pessoas saem da tabela do imposto de renda. 11 milhões de pessoas estão entre 2 salários mínimos e 3. Além disso, com as novas alíquotas, a gente vai desonerar praticamente 97%. Não é que vai desonerar. O que vai desonerar mesmo é aproximadamente uns 78% dos que declaram imposto de renda hoje. O que significa dizer, mais de 20 milhões de pessoas vão pagar menos imposto de renda. Menos imposto de renda. Coloca isso numa calculadora pública, onde a pessoa vai lá e coloca a renda dela e percebe que ela vai pagar menos. Mesmo que eu não precise contar com o espírito social, com a ideia de cidadania que tem que ter em todo mundo, mesmo contando com a natureza individualista que todos nós temos, eu vou provar para as pessoas que elas vão ter benefícios diretos com essa proposta. Perfeito. Mas, para isso, elas têm que conseguir pressionar o Congresso para transferir o ônus
para o topo da pirâmide. As coisas têm que ser de forma complementar. É possível convencer as pessoas no curto prazo? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível, porque o que vai trabalhar nesse sentido é quando conseguirmos uma rede de entidades representativas que entendam a proposta e transformem essa proposta em bandeira, em pauta de luta corporativa, de luta de classes, de lutas das mais diversas entidades, tanto sindicais quanto... Até porque não vão ser as grandes empresas de comunicação que estão mais próximos dos bilionários que vão ajudar, né? Eu queria trazer aqui, ler uns comentários e uma pergunta que está chegando aqui para ti. Primeiro, dar boa tarde aqui para Iris Mar Tavares, a Lia Rocha e o Vicente, que também está aqui conosco, o presidente do Sindifisco, Altemir Feltrin, também na nossa audiência. Muito obrigado, Feltrin, pela companhia aqui conosco. Feltrin dando uma boa tarde, a Marlene Azevedo também. E o Vicente, ele faz 2 comentários, tá, Adão? E depois tem uma pergunta no final do Tinoco. O Vicente, ele diz assim, exportamos produtos primários semi-elaborados, minérios sem recolher imposto. Imposto que nos falta para investir no desenvolvimento do país. Esse é um comentário que o Vicente fez lá pelo YouTube. E também no Facebook, ele está nas 2 redes, ele comenta assim, a reforma tributária deve iniciar com uma discussão séria nos estados, nas assembleias legislativas, para levar maior informação aos deputados federais e senadores, e assim aos partidos, independente de ser situação, oposição, direita, esquerda, mas sim fazer as coisas certas e parar de fazer certas coisas. Esse é o comentário do Vicente. E a pergunta do Tinoco, acho que é o Rodrigo Tinoco, Dão, havendo a necessidade de uma alteração estrutural, a reforma tributária não deveria ser mais incisiva no implemento do Pacto Federativo, diminuindo consideravelmente o total arrecadado pela União e aumentando para estados e municípios? Essa é a pergunta do Tinoco, então te devolvo a palavra, mas já dando aqui uma boa tarde para Ana Prado, Alberto Reis Azevedo, também a Marlene, que eu já comentei aqui. Então. Bom, boas perguntas aí. O Vicente sempre atento, né? O Vicente está sempre atento nas questões fundamentais. Bom, sem dúvida alguma, eu acho que a questão... Nenhum país se desenvolve se subsidia exportação de matéria-prima. O que significa dizer, o desenvolvimento econômico de todos os países que conseguiram sair da condição de subdesenvolvidos para países desenvolvidos foi de não beneficiar os concorrentes estrangeiros. Fazer com que as matérias-primas produzidas no seu território sejam mais baratas dentro do território do que fora do país. E para isso que... É por isso que lá na Constituição de 88, os constituintes tinham pensado que o ICMS não incidiria apenas sobre a exportação de produtos manufaturados. Ou seja, que o produto primário exportado não fosse desonerado de tributo. Porque ao desonerar o produto primário, nós estamos estimulando, né, o acréscimo de valor e o emprego no exterior. E esta é a lógica, né? A Lei Candir, ela praticamente corrompeu essa lógica. Ela modificou essa forma de pensar. Só para citar um exemplo, pegando essa ideia que o Vicente colocou da exportação de minérios, vocês sabem que o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do planeta. E a maior parte do minério de ferro que o Brasil produz, ele vende para a China. Nós vendemos para a China. E a China também é um grande produtor de minério de ferro. A China é um grande produtor, tem grandes minas de minério de ferro na China. Mas se a gente fosse importar minério de ferro da China, lá eles cobram imposto de exportação. Para sair o minério de ferro da China, tem que pagar imposto de exportação. Para sair o minério de ferro do Brasil, não paga nada, nem ICMS. E se o minério de ferro estiver saindo do Pará, não paga nem imposto de renda. Ele vai pagar só 25% do imposto de renda devido. Quer dizer, até sobre o lucro da exportação, nós subsidiamos a exportação do minério de ferro. Mas nós importamos aço.
Importamos vergalhões da China. É óbvio, como é que tu vai atrair investimento para a siderurgia no país? Como é que tu vai atrair investimento estrangeiro se é mais barato produzir lá fora e nós é que colaboramos para que seja mais barato produzir lá fora? Né? Então, do ponto de vista, ainda que não seja do ponto de vista arrecadador, não quero arrecadar mais, do ponto de vista de política de desenvolvimento, é um contrassenso a gente desonerar a exportação de matéria-prima. Se for matéria-prima em relação a produtos que nós importamos, pior ainda. Era melhor importar a fábrica para processar a matéria-prima aqui do que importar o produto pronto. Esse é um ponto. Agora, a questão é momento. É momento para a gente discutir isso. Agora, nós avaliamos que, neste momento, não é bom entrar nessas questões, porque elas são muito polêmicas. Elas podem trancar todo um projeto que poderia resolver um problema emergencial. Agora, em algum momento, nós vamos ter que entrar nessa discussão, não tenho a menor dúvida. Em algum momento, vamos ter que entrar. E eu acho que é ato contínuo. Venceu o problema emergencial, já vamos ter que nos debruçar numa proposta de reforma tributária estruturante que resolva os problemas de desenvolvimento econômico, os problemas sociais e, principalmente, que reduza as desigualdades. Então é isso, nosso Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua parceria, a sua companhia no nosso programa e desejo uma ótima semana para você e para sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, o que é muito importante para nós, no nosso canal, e também ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.